TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Conversas Bíblicas começando agora pela Rádio Manaim, este programa que toda quinta-feira ao meio-dia a gente se encontra nele. Rádio Manaim, TV Web Manaim, você que está nos assistindo no nosso canal no YouTube, seja bem-vindo, é uma alegria contar com a sua audiência, também no Facebook da Rádio Manaim. Aliás, pelo Facebook da Rádio Manaim você pode inclusive interagir, colocar o seu comentário, falar sobre a experiência desse programa. É sempre muito bom ouvir a sua opinião, saber que você está nos assistindo e saber o que você pensa do programa Conversas Bíblicas. E o programa Conversas, ele é sempre muito interessante porque a gente aborda aspectos bíblicos a cada edição do programa e temos a oportunidade de, numa conversa, num momento até com uma certa informalidade, sempre tratar de algum assunto que nos faz aprender mais, crescer mais naquilo que é a doutrina bíblica, a palavra de Deus, a compreensão, a revelação, a direção do Espírito Santo para nós nessa obra. E a partir de agora, essa sequência de programas Conversas Bíblicas, nós vamos abordar o assunto ministérios. E para tratar desse assunto, com alegria, recebemos mais uma vez como convidado o pastor Amadeu Loureiro. Pastor Amadeu, paz do Senhor, seja bem-vindo. Pastor Josias, é bom estar aqui de volta, conversar com os irmãos acerca desse assunto tão importante para nós. Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Vamos direto ao assunto e nós vamos ler o texto que vai servir de base para esta edição do programa Conversas Bíblicas. E esse texto se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no verso de número 4, que diz assim: Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Pastor Amadeu, quando falamos em ministério dentro do ambiente evangélico, dentro da igreja, nós estamos sempre associando a figura do pastor, daquele que está na condução de todas as coisas. Qual a compreensão que nós podemos ter introdutória acerca de ministério? Josias, a palavra ministério, ela só aparece como tal no Novo Testamento, né? A palavra no original, diaconia, que vem de ministério, administrar ou ministrar, como queira, é uma palavra grega, não é? Que aparece no Novo Testamento. O que mais se parece com isso no Velho Testamento, o que parece, não é, parece, era a figura do sacerdote. Quando nós tivemos a experiência com essa obra, é bom que se diga, e as pessoas às vezes começam a falar sem nos conhecer com mais profundidade. Nós nunca dissemos que a obra de Deus se chama Igreja Cristã Maranata, nunca dissemos isso. Nós sempre falamos que nós tivemos uma experiência em conhecer a obra do Espírito, que já existia. Isso é um assunto que a gente tem falado várias vezes. Quando nós conhecemos esta obra e começamos a ter experiência com ela, à medida do tempo nós começamos a entender pela palavra o que é ministério. Então, ministério na igreja. O Velho Testamento é uma outra dispensação, vamos falar depois sobre isso. Então, o que era o ministério? Então, no texto que você leu, no início da igreja, o que aconteceu no início da igreja? A igreja começa com os apóstolos, o Matias substituiu Judas, mas aconteceu um fato muito interessante no início da igreja. Jesus, quando partiu, ele deixou um grupo pequeno, que era um grupo próximo de 120 pessoas. Na primeira mensagem de Pedro, que é a primeira chave, ele te daria as chaves. A primeira mensagem de Pedro, quase 3.000 almas foram acrescentadas à igreja. Então, foram pessoas que se converteram, 3.000. Na segunda, na pregação depois da cura do coxo na porta do templo, a segunda mensagem de Pedro, segunda chave, 5.000.
Depois teve a experiência de Cornélio, que era da corte italiana, que era gentio. Então nós partimos o início da igreja de um grupo pequeno, 120 pessoas, e de repente eles são surpreendidos com uma igreja em Jerusalém que passa a ter 8 mil pessoas, um pouco mais de 8 mil pessoas. Então você imagina, você está na sua igreja, uma igreja com 200 pessoas, e de repente, em pouco tempo, você multiplica esse número para 8 mil. Então eles ficaram sem saber como fazer. Então eles queriam saber o que ia acontecer, como é o início da igreja. A igreja está começando. Como é que a doutrina praticamente não existe? Não existe a doutrina. O que se tem é o Velho Testamento. O conhecimento do Velho Testamento. Não tem nada. O cânon cristão não existe ainda. É o início da igreja. Paulo não tinha se convertido ainda. Para ter ideia. E Lucas, então, o Lucas que faz esse relato do início da igreja, nos seus primeiros 30 anos da igreja, então ele mostra isso. Então o que aconteceu? Os apóstolos viram que eles não tinham condição sozinhos de cuidar de tudo isso. Então foi aí que surge a figura do diácono, que era aquele que ia auxiliar o pastor. Aí diz assim, quanto a nós, então ele se referindo aos 12 apóstolos, quanto a nós, continuaremos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ora, ministério da palavra? Como? Ministério da palavra, se o cânon cristão não existia ainda. A palavra ministério não tem nenhuma conotação no Velho Testamento. Então, aquilo ali era profético. Então, o ministério da palavra. Então, o que é o ministério da palavra? Aí quando nós começamos, e o grande questionamento no início era o que era ministério? O que seria ministério? De que forma seria o ministério na vida da igreja? De que forma isso ia acontecer? Então, à medida que a palavra foi, né, o cânon foi se desenvolvendo, toda aquela citação profética de Atos, no capítulo 6, ela vai se consubstanciando e vai se corroborando e vai se fortalecendo. Vamos pegar agora o último livro da Bíblia, que nesse momento ela não estava escrito ainda, João não tinha tido a experiência ainda de Pátimos. Quando lá em Pátimos, quando Jesus se revela a João, o que acontece? Então, a visão daquele varão, que era Jesus glorificado, e o que João viu? Um varão, João viu um varão vestido de roupas salpicadas de sangue. No texto original, essa palavra salpicada, ela é um pouquinho diferente. Ela é no sentido de como as vestes tivessem sido imersas no sangue. É diferente. Então ele diz assim, e vi um varão com as roupas salpicadas de sangue, e o nome pelo qual ele é chamado é a Palavra de Deus. Então, o que está dizendo ali? Quem é aquele varão? Jesus glorificado. Tá. Então, o que João ouve? Ele diz assim, Jesus glorificado é a palavra. Vamos agora trazer para Atos capítulo 6. Quanto a nós, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Que é o ministério da palavra? É o ministério daquele varão que João viu. Quem é aquele varão? Glorificado, Jesus glorificado. Então, o ministério da palavra é o ministério de Jesus. Entendeu? Então, isso é um desenrolar profético. O que nós vamos observar com relação a isso? No Velho Testamento, aí entra uma coisa muito importante e que eu já falei aqui e torno a falar de novo. Nada, ou
na Bíblia é sem sentido ou significado. Eu já disse isso quando se fala sobre as leis aí, né? Há uma total coerência na exato. palavra, do início, do primeiro verso ao último verso. Claro, ela é um projeto que se fecha. Velho Testamento e Novo Testamento. O sacerdote lá no Velho Testamento, quando ele ia ser ordenado, né, isso foi uma orientação que o Senhor deu a Moisés, e Moisés passa essa orientação para Arão e os filhos. Quando eles iam ser ordenados, colocava o cordeiro, chamado cordeiro da ordenação. Ele colocava em cima do altar e o sacerdote segurava a cabeça do animal e o animal era sacrificado e o sangue era colocado na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé. Essa expressão polegar do pé não existe, é o hálux, mas tudo bem, polegar do pé era colocado. Isso tem um significado? Não, Deus fez isso simplesmente de forma aleatória? Não, isso tinha um significado profético. O sacerdote tinha que ouvir, ele tinha que realizar aquilo que é o trabalho e o andar. Então, trazendo isso para o ministério, o que acontece com relação ao ministério? Então, se o ministério é de Jesus, o que acontece com ele? Ele tem que, primeiro, ouvir a voz do Espírito Santo. Né? Profeticamente no Velho Testamento e no Novo Testamento. A segurar a cabeça do animal porque ele estava identificado com o governo. Jesus é o cabeça, governo. Então ele, identificado com o governo, o polegar fala da doutrina dos apóstolos, a orelha direita, porque ele tinha que ouvir a voz do Espírito Santo, e o polegar do pé era, por quê? Porque o dedo maior do pé, o polegar do pé, ou o hálux, é o dedo que dá a base para você mudar o passo. Se você não tiver esse dedo, você claudica. Entendeu? Então, essa era a característica do ministério. O que nós entendemos profeticamente nisso? E isso foi uma coisa que nos deu um norte. O ministério, então, biblicamente, ele é uma função. Entendeu, Josias? Se ele é uma função, ele está inserido no corpo. Então, ele tem uma função. Mas esse ministério, que é o ministério de quê? É o ministério de Jesus. É o ministério da palavra. Ele está inserido no corpo. Então, ele tem uma função. Ele vai exercer a sua função com as características todas que a Bíblia mostra no Novo Testamento. Isso para nós foi uma coisa diferente e fez, na nossa experiência, uma coisa interessante. Primeiro ponto fundamental: ministério não é título. Em momento nenhum você vê na Bíblia o ministério sendo designado por título, em momento algum. Você vê o ministério mencionado na Bíblia em todo o Novo Testamento, que o ministério é do Novo Testamento, a abordagem é de função. Então, o ministério tem uma função. Tá? Segundo, o ministério não é uma característica profissional, ou seja, ele não dá para você uma designação profissional, porque o caráter do ministério é espiritual, não é físico nem material. Entendeu? Esse é o segundo ponto. Então você tem, ele não é título, não é profissão, e ele não te promove. Por que não te promove? Porque o ministério é uma unção. E você diz assim, a unção, ela te promove alguma coisa? A maior unção da Bíblia foi a de Jesus. Foi a unção para morrer no Calvário. Se você olha para a igreja primitiva, a unção na igreja primitiva foi o quê? Foi o sofrimento. Foi para as provas, as batalhas. Foi para dar condição ao ministério de superar as batalhas e as lutas que estavam travadas. A nossa experiência com o ministério, Josias, foi exatamente essa. Não temos assim nada contra
as pessoas que têm uma experiência e uma definição de ministério diferente. Aliás, Amadeu, me permita interromper, o que você colocou aqui agora como essas 3 características básicas do ministério, em nenhuma delas existe uma contradição, vamos assim dizer, um posicionamento diferente, como você estava dizendo. Não estamos aqui para criticar qualquer outra percepção de ministério. Mas o ministério precisa viver essas 3 experiências para ser o ministério da palavra, para ser o ministério de Jesus, não é isso? Exato. Se ele diz, se os apóstolos disseram que nós vamos continuar no ministério da palavra, repetindo, naquele momento não existia o cânon cristão ainda, se existia o Velho Testamento. E a palavra ministério para o Velho Testamento não existe. Porque ministério é uma palavra do Novo Testamento. Diaconia é uma palavra no grego estabelecida para a igreja. Então, quando eles dizem aquilo, eles estão dizendo uma coisa que é profética. Talvez nem eles atentassem. Será que eles estavam querendo falar que o ministério estava ligado àquilo que era o trabalho do sacerdote no Velho Testamento? Não, não era aquilo. Entendeu? Então nós temos que partir do seguinte princípio: não, naquele momento ali, não existia o cânon cristão. Então o que é a palavra ali? É uma conotação. Hoje vocês. Não, a palavra aqui é o Novo Testamento, a palavra aqui é o cânon cristão, a palavra aqui, né, é tudo aquilo que está estabelecido no Novo Testamento. Hoje nós podemos dizer isso, mas e no tempo deles que não tinha? Nós podemos então fazer a afirmação que era a mesma revelação, a operação do Espírito Santo que os levou a entender isso, do que quando João disse assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O projeto há uma coisa, Josias, que nós aprendemos no decorrer dos anos todos. Hoje nós insistimos muito no caráter profético da obra. A obra de Deus toda, ela está inserida dentro de um caráter profético. E isso nós vamos ver na vida da igreja. Até o Velho Testamento, você vê o Velho Testamento, vamos pegar Jesus no Velho Testamento. Jesus está presente no Velho Testamento. De que forma? Profética. Ele está profética. Então, a pessoa diz assim: mas vocês falam de alegorias, falam de metáforas e tal. Aí você diz assim, vamos pegar lá. A rocha ferida, o fecho de lenha nas águas amargosas. Então são figuras que foram colocadas falando de quem? De Jesus, profeticamente de Jesus. A figura do Cordeiro, em várias citações. Então, são figuras. Quando ele aqui, o início da igreja, está começando a igreja, e agora o Espírito Santo já foi derramado. Eles já estão vivendo agora, né, sobre a graça, já é a graça. O Espírito Santo que estava sobre Jesus, agora está sobre eles. Então, o que o Espírito Santo diz para eles? Ele diz assim: quanto a nós, agora é corpo, nós, não é eu. Entendeu? Então, quanto a nós, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Nós. Por que ministério da palavra? Jesus. Porque Paulo mais tarde diz que a igreja é corpo. Entendeu? Então, o ministério é corpo. Então, isso foi o início do nosso entendimento sobre ministério. Repito, sem criar nenhuma divergência ou querer ser diferente de outros irmãos que podem ter uma concepção diferente. Nós respeitamos a todas, sem problema, entendeu? Então, o ministério, para nós, não é um título, não é uma profissão, é uma função. E é isso que nós entendemos biblicamente. E essa foi a nossa experiência. Aí, esse foi o nosso início, a primeira coisa foi isso. Muito bem. O nosso tempo já está chegando ao fim, a gente já está com o tempo estourado e esse assunto, aliás, como todos os outros que a gente trata aqui no programa Conversas Bíblicas, é extremamente interessante, e o pastor Amadeu trouxe de uma forma bem clara, bem didática, fácil de você compreender, inclusive reforçando aqui
essa palavra final de que é a maneira como o Senhor nos levou a entender ministério, sem qualquer tentativa de aqui ir contra a maneira como outros irmãos vivem essa experiência. Nós certamente temos vivido muitos resultados maravilhosos desta forma de vivermos ministério, temos muitos testemunhos nesse sentido. Agora, para a edição de hoje do programa Conversas Bíblicas, a gente está terminando por aqui, mas a gente vai continuar esse assunto na semana que vem. Você é nosso convidado a assistir, a participar. Na próxima quinta-feira, nós estaremos de volta ao meio-dia, aqui pela Rádio Manaim, TV Web Manaim, pelo canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata e também pelo Facebook da Rádio Manaim. São formas de você nos ouvir ou nos assistir no programa Conversas Bíblicas. Pastor Amadeu, obrigado pela sua presença. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez aqui, continuando esse assunto. Muito bem, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, Rádio e TV Web Manaim, juntas anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.